família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo tudo relacionado ao Vasco da Gama. A gente vai falar de Vasco aí nessa quinta-feira, que tá acontecendo mais coisas na justiça aí, as coisas assim, aí tendo um caminhamento, né? Mas até agora nada definido, o Vasco continua parado, o Vasco continua sob intervenção, continua travado. A gente vai falar sobre esse assunto porque só tem isso para falar, mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar na plataforma do YouTube para me dar uma moral. Serei muito grato a vocês, tá, gente? Vamos falar de Vasco e vamos falar, mais uma vez, desse imbróglio na justiça, cara. Campo e bola, que é bom, nada, né? Campo e bola, só tem notícia. Aí, cara, tem gente que fala assim, porra, tô cansado disso, novela mexicana. Eu também tô cansado disso, cara. Eu também tô cansado, eu tô exausto já desse assunto, essa porcaria não se resolver. Eu também já não aguento mais, sinceramente, cara, eu já tô, porra, chateado pra caramba, já tô desmotivado pra caramba, e é muito complicado, cara. Eu tô botando aqui no meu celular aqui, para poder detalhar direito aqui para vocês, né, as novas atualizações que vem ocorrendo aí sobre o caso do afastamento da diretoria administrativa, do Pedrinho, dos outros membros também, para a gente debater esse assunto. E tem um ponto aqui muito importante, né, cara? Eu quero aqui enfatizar para vocês. Antes de mais nada, vamos começar, né, a destrinchar aqui as notícias que aconteceram ontem e até agora, atualização, né, da manhã, agora que são meio-dia e pouquinho que eu estou começando a gravar esse vídeo talvez suba lá para 2 e pouca da tarde, mas enfim, atualizações de momento, tá? Notícias de ontem e atualizações de agora, até agora, tá? Olha, antes de mais nada, eu quero só recapitular um trecho aí sobre esse assunto, né, que eu falei ontem, e eu falei meio que pela metade, né, sem apurar direito. Eu esqueci de anotar para falar desse tema aqui, tá? O movimento que o Vasco fez na manhã de ontem, na quarta-feira, quando ele protocolou uma juntada na quarta vara empresarial da comarca da capital. Tá? Foi uma petição que o Vasco implementou solicitando a juntada de um subestabelecimento aos autos do processo, tá? O documento serve para formalizar a atuação de advogados no caso, movimentação processual de caráter administrativo. Só que não tem efeito nenhum, cara. É apenas uma juntada, né, para oficializar ali um subestabelecimento ali, para promover, né, vamos dizer, para oficializar ali os advogados que estão participando do caso, né? Não tem nenhum caso relevante nisso daí. Aí, ontem, de tarde, né, a juíza, a tal da... Como é que é o nome dela? Simone Castelli Chevrandi rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pelo CRVG, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu vou ler a matéria aqui para a gente debater, tá, pessoal? Então, para a gente falar aqui em detalhes, porque o que acontece? Para eu fazer um resumo da matéria, são muitos detalhes importantes. Não tem como eu fazer um resumo da matéria. Então, eu vou tentar falar aqui o que a matéria diz de maneira rápida, de maneira rasteira aqui, para a gente debater depois. Né? A juíza Simone Castelli Chevrandi proferiu sua primeira decisão no processo após assumir o caso em razão das declarações de suspeição das magistradas anteriores. E o principal recado é claro: a intervenção judicial está mantida, mas com importantes esclarecimentos sobre os limites. Aí é que vem a importância aqui, né, do parecer da magistrada.
A magistrada rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pelo CRVG, destacando que esse tipo de pedido não é o recurso adequado para modificar a decisão anterior e que não foram apresentados fatos novos capazes de justificar sua revisão. Segundo ela, caberá ao tribunal analisar os recursos já interpostos. Ela alega que o Vasco não veio com nada de novo para que pudesse mudar a decisão da magistrada anterior, tá? Então, ela não pôde fazer nada e deixou da maneira que está. Outro ponto importante foi a discussão sobre a arbitragem. O Vasco sustentava que questões envolvendo governança e controle da SAF deveriam ser analisadas pelo tribunal arbitral. A juíza, porém, entendeu que a atuação da vara empresarial é diferente. Enquanto a arbitragem discute direitos societários entre os acionistas, a recuperação judicial tem um dever de fiscalizar a administração da empresa, recuperando e pode afastar administradores quando verificar hipóteses previstas na lei de recuperação judicial. Ou seja, a 777, cara, ela foi malandra. A 777, entre aspas, tá? Ela foi malandra. Ela não entrou com essa liminar em cima de que ela teria perdido o controle ali da administração da SAF e querendo ali reivindicar novamente ali o controle da SAF. Ela entrou dizendo que a recuperação judicial estava sendo mal feita e mal gerida. Tá? Dizendo que estava tendo falta de transparência, dizendo que estava tendo gestão temerária. Ela foi por outro caminho. Por isso que surtiu efeito, porque se ela vai pelo caminho de querer reivindicar a volta, né, ao controle administrativo da SAF, ela não ia ganhar nada. Então eles foram malandros. Aí continua a matéria dizendo, a decisão também faz um esclarecimento que pode repercutir diretamente no bastidores do clube. A intervenção não alcança a atividade fim do futebol. Segundo a magistrada, diz que o interventor ele não atrapalha o futebol, ele não influencia, né, nas operações do futebol. A juíza afirma expressamente que o interventor deve atuar apenas em temas relacionados à governança, transparência, prestação de contas e circulação de informações entre os órgãos sociais. Os executivos permanecem exercendo normalmente suas funções, inclusive nas negociações de jogadores, contratações, escolha de treinador e demais decisões esportivas. Outro trecho de grande relevância é o que trata da venda da SAF. A magistrada registra que a decisão não impôs qualquer impedimento às negociações envolvendo a alienação das ações da Vasco SAF. Ela diz que a intervenção não atrapalha a venda da SAF. Só que o Lamáquia está vendo problemas jurídicos para poder concluir a operação, para poder concluir a compra. É isso que não encaixa, né? É isso que é o contraditório. Na visão do juízo, a intervenção pode até conferir mais transparência e segurança ao processo de negociação, ou seja, pode dar mais segurança ao investidor, no caso ao Marcos Lamáquia. Isso que alega, né, a juíza. Após a renúncia de Samantha Mendes Longo, a juíza nomeou o advogado Atos de Andrade Figueira Neves como novo interventor judicial, quer dizer, ela nomeou um novo interventor, além de designar a ICTS Global para realizar a auditoria especializada determinada anteriormente. A decisão ainda acrescenta uma nova missão ao interventor, trabalhar para devolver a administração aos dirigentes eleitos, ou, se isso não for possível, adotar providências para a convocação de uma nova assembleia, sem afastar a possibilidade de um retorno gradual dos administradores, caso as circunstâncias permitam. Ou seja, a intenção da justiça é fazer com que a SAF volte para a mão dos administradores, né? De fato, do Pedrinho, lá do Felipe, lá não sei das quantas, o outro lá também. Não, né? É uma coisa assim, provisória, né? Para trabalhar, para investigar, para ver o que tem dentro da gestão de errado, o que não tem, para ser consertado, assim eu entendo, tá? Para ser consertado e para ver se, para depois devolver, né, a gestão novamente a quem estava no comando anteriormente, né? Agora o processo segue com a manifestação da 777 sobre a contestação apresentada pelo Vasco, a análise do relatório produzido por Samantha Mendes Longo
e posteriormente nova manifestação do Ministério Público. Em resumo, a nova decisão mantém a intervenção, reafirma a competência da Justiça, da recuperação judicial, preserva a autonomia do Departamento de Futebol e deixa registrado que o ponto de vista do juízo do governo da SAF continua judicialmente possível, tá? Então, gente, é o seguinte, tá? A juíza coloca no parecer dela dizendo que a venda do Vasco não fica proibida, não fica travada por tá tendo uma intervenção, e muito menos a operação do futebol. Só que acontece que é o seguinte, o Pedrinho e os outros gestores, no caso, eles ficam afastados, eles não participam de nada, né? As negociações de jogadores, qualquer transação, fica por conta do Admar Lopes, fica por conta do Felipe, né? E de outros membros da comissão técnica. Então, eu creio que o Admar Lopes e o Felipe tenham que ir até o interventor sempre prestando satisfações do que está sendo feito, em termos de contratação, em termos de qualquer operação no futebol. E a juíza nomeou um novo interventor, se trata do Dr. Atos de Andrade Figueira Neves, é um nome de destaque, né, em processos de RJ, falência e administração judicial no Rio de Janeiro, tá? Ele é ligado ao escritório Neves Figueiredo, Cerqueira e Souza, tá? Advogados. Atuou em processos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em RJ e falência envolvendo grupos empresariais relevantes, tá? Então, assim, ele tem uma atuação muito grande, tá? Em trabalhar aí em falência envolvendo, assim, grupos empresariais, em grupos aí grandes, aí no caso, né, em recuperação judicial. Entre os casos estão da Light S.A., ele trabalhou no caso da Light, no grupo, oh meu Deus, Colby, é isso? Caraca, minha letra é horrível. No grupo Colby, eu acho que é isso. Na Casa e Vídeo, no caso da Casa e Vídeo também, que pediu recuperação judicial, e eu me lembro muito bem dessa época, quando a Casa e Vídeo abriu falência, na Le Biscuit e também na massa falida do grupo Galileu, tá? Ele não chega como gestor esportivo ou executivo de futebol. A atuação dele será jurídica, administrativa e fiscalizatória. O escritório do interventor se manifesta. Ah, tá. Aí o escritório do interventor aqui, ele se manifestou explicando, tá? Já emitiu uma primeira nota aqui, o escritório do interventor, do que vai ser ali o dever dele diante da SAF vascaína, tá? O escritório afirma que o interventor ele não vai ter nada ali em alusão, em relação a contratações de jogadores, ao que vai ser feito no futebol. Ele não vai fazer isso. Diz que o trabalho dele é só fiscalizatório, né? E ver as coisas que estão acontecendo de errado ali em matéria de gestão. Então, a nota diz o seguinte: o escritório do Dr. Atos de Andrade Figueira Neves divulgou a primeira nota após sua nomeação como interventor judicial do Vasco SAF. O interventor já iniciou os trabalhos e prepara um plano de ação com reuniões entre as partes envolvidas. A parte esportiva seguirá sendo comandada pelos atuais executivos da SAF, incluindo negociações de jogadores, contratação de treinador e decisão do futebol. Ou seja, ele não está responsável por contratação de jogador, de treinador, por nada, tá? A intervenção ficará focada na área administrativa, envolvendo governança, prestação de contas e transparência das informações. O Dr. Atos afirmou que pretende conduzir o processo com diálogo, responsabilidade e transparência, buscando o retorno da normalidade institucional. Então, cara, tudo leva a crer, tá, que o interventor ele não está ali para participar de contratação, ele não está ali para participar para exigir nomes que sejam contratados, tá? Ele não está ali para nada disso, tá? Então, vamos ver e vamos aguardar o que vai acontecer. Então, pessoal, isso aí foi uma decisão da juíza, da magistrada Simone Gastese Chevrante, uma decisão dela. Ela manteve a decisão da colega, da juíza anterior, que
que falou que era suspeita, né, para poder conduzir o caso, né? E o agravo ainda será apreciado pelo desembargador. O agravo ele não foi apreciado pelo desembargador, o agravo continua valendo, tá? A verdade é assim, que para não reformar uma decisão aí de uma colega, ela nomeou um interventor provisoriamente e jogou nos peitos aí do desembargador para ele decidir. O tal lá do César Sérgio Cury, acho que é esse o nome dele, se eu não me engano, acho que é César Sérgio Cury, né? Que está da 20ª vara, né? Sei lá, da 20ª vara de justiça, não sei o que, alguma coisa do tipo, né? Então ela jogou lá nos peitos do desembargador para ele decidir, para ele resolver, né? O agravo ali que o Vasco implementou aí na justiça, aí na liminar aí da 777. E o Marcos Lamáquia, né? Afirmou em documento enviado aí à SAF e ao CRVG e aos interventores também que todos os termos que já estavam negociados, tá? Estando a assinatura dos contratos, ou seja, ele já tinha negociado tudo com o Pedrinho, ele já tinha negociado tudo com o Vasco, só faltava a assinatura dos contratos, do memorando de entendimento, aí veio a intervenção judicial e travou tudo. É isso que ele alega, tá? Diz que o único fator que impede a formalização do investimento e a intervenção judicial que gerou insegurança jurídica após o afastamento do Conselho de Administração. Não pretende renegociar qualquer condição ao acordo e está pronto para assinar os contratos assim que tudo voltar ao normal, tá? E ele diz que não quer renegociar mais nada, que tudo que tinha que negociar já está negociado, né? E ele quer que tudo volte ao normal para ele assinar logo esse contrato já e resolver a parada. E o Vasco apresentou uma carta do Marcos Lamáquia no processo de intervenção e promete comprar as ações, né? Caso seja encerrado aí a intervenção judicial. A carta diz que é uma manobra, né? Judicial chamada, deixa eu colocar minha pauta aqui, chamada UPI Equity, tá? E que mostra aí a importância da carta de Lamáquia para o futuro da SAF do Vasco, tá? O Maca Vasco, né? O doutor Maca lá, acho que o nome dele é Marcos Maca, né? Se eu não me engano, tem um canal dele aí no YouTube, se vocês quiserem seguir aí o doutor Maca Vasco, né? Eu vou ver aqui no celular o que ele explica aí sobre essa carta, essa UPI Equity, tá? Vou explicar para vocês o que diz nessa carta sobre essa operação, né? Vamos dizer assim, de UPI Equity. Entenda o que é a UPI Equity, porque a carta de Lamáquia é tão importante para o futuro da SAF do Vasco. Muita gente está lendo a carta apresentada pelo investidor Marcos Faria Lamáquia e se pergunta, afinal, o que é essa tal de UPI Equity? Imagina que, em vez de vender diretamente a atual Vasco SAF, o plano aprovado na recuperação judicial prevê a criação de uma nova SAF. Nessa nova empresa seriam reunidos os ativos do futebol e as ações dessa companhia passariam a formar a chamada UPI Equity, ou seja, eles vão formar praticamente uma nova empresa, tá? Eles vão formar praticamente ali uma nova empresa. Mas por que fazer isso? Porque a legislação da recuperação judicial permite que uma UPI seja vendida em um processo competitivo, oferecendo mais segurança jurídica ao comprador e tornando a operação mais atrativa para investidores. É justamente essa estrutura que parece da carta apresentada por Lamáquia. O investidor afirma que negociou por mais de 2 anos com o Vasco e que todos os aspectos comerciais, jurídicos, financeiros, regulatórios e operacionais já estavam definidos. Segundo ele, faltava apenas a assinatura dos contratos, como ele afirmou aqui ainda há pouco. Além disso, a carta revela um detalhe importante. Lamáquia seria o stalking horse buyer da operação. Isso significa que ele seria o primeiro investidor a apresentar uma proposta vinculante pela UPI Equity, estabelecendo um valor mínimo para o processo competitivo previsto no plano de recuperação judicial. Outros interessados poderiam apresentar ofertas superiores, garantindo que o Vasco buscasse a melhor proposta possível. Então, quer dizer, outros interessados poderiam apresentar ofertas superiores, garantindo que o Vasco buscasse a melhor proposta, né? Segundo o documento, a intervenção judicial interrompeu esse processo justamente quando
os contratos estavam prontos para serem assinados porque alterou a governança da SAF e afastou os dirigentes que conduziram toda a negociação. Mesmo assim, Lamáquia deixa claro que não desistiu do investimento. Ele reafirma que continua disposto a adquirir 90% da nova SAF, mas condiciona a assinatura dos contratos ao restabelecimento da governança anterior e ao saneamento de eventuais irregularidades apontadas pela autoridade. Isso não significa que a venda esteja garantida. Ainda será necessário cumprir todas as etapas previstas no plano de recuperação inicial, realizar o processo competitivo da UPI Equity, obter aprovações societárias exigidas e superar os obstáculos jurídicos existentes, incluindo as disputas envolvendo a 777. Mas a carta acrescenta um elemento relevante ao processo. O investidor declara formalmente ao judiciário que existe uma operação estruturada, pronta para avançar, e explica por que ele foi interrompida. Na verdade, cara, isso daqui mostra para a justiça, né, e bota uma pressão em cima da justiça, né, segundo eu vi um especialista tá falando também, de que tem um comprador interessado na compra da Vasco SAF, e isso aí travou tudo, isso aí está atrapalhando tudo, essa intervenção judicial. Então a justiça vai se sentir ali pressionada, né, a definir, a dar um parecer ali para destravar tudo isso daí. Agora a pergunta que fica é o seguinte, cara, se a juíza aqui está falando, né, que a intervenção não atrapalha a venda, que a intervenção não atrapalha a operação do Vasco da Gama em nenhum sentido, em contratações de jogadores, de técnicos e tudo mais, né? Se isso não atrapalha nada, por que não senta todo mundo, Vasco, Lamáquia, Justiça, 777, e negocia, tá? Essa é uma questão. Porque o Lamáquia quer a volta do Pedrinho e da gestão administrativa para poder efetuar a compra da SAF? Por que tem que ser direto com o Pedrinho? Se a intervenção garante até mesmo segurança para ele mesmo, por que ele não senta para negociar essa compra, para acabar com isso de uma vez? Outra pergunta é o seguinte, tá? Se a ECAP está sob o comando da 777, por que a 777 entrou na justiça alegando má gerência na recuperação judicial, falta de transparência, gestão temerária, para poder dar uma intervenção, afastar o Pedrinho do administrativo e interromper a venda da SAF? Se a ECAP não quer ficar, não quer cuidar de nenhum time de futebol, por que ela fez isso? Já que ela está no controle da 777. Aí eu estou vendo aqui os dois lados da moeda, tá? Primeiro, por que o Lamáquia não pode negociar com a justiça no meio? E tem que ser com o Pedrinho direto. Será que é porque o Pedrinho vai perder a comissão dele? As pessoas ali que fazem parte ali da administração do Pedrinho vão perder a comissão que eles vão abocanhar? Tá? E por que a 777 entrou na justiça dessa forma? Afastando a administração para poder atrapalhar a venda da SAF, uma vez que a ECAP está no controle da 777 e quer negociar, pretende negociar a venda da SAF por Lamáquia, né? Será que são outras pessoas ligadas ao Vasco da Gama por trás da 777 agindo, né? Tudo indica que sim. Paulo Salomão, advogado, né, e ex-vice-presidente lá, geral do Pedrinho, tirou o escritório dele da advocacia, tirou os serviços lá do Vasco da Gama. Ele já tinha se afastado como vice-presidente, né? Foi ser presidente do TRE do Rio de Janeiro, e agora ele tirou os serviços advocatícios dele do clube. É muito estranho, né, cara? Depois de uma intervenção, o cara tirar os serviços dele advocatício de uma hora para outra, né? Meteu o pé. Cara, então é muita coisa obscura, cara, dentro do Vasco da Gama, tá? E parece que o Lamáquia ele já vem negociando com o Pedrinho há muito tempo. Diz que a empresa lá que foi constituída se chama aí Almirante Participações e Empreendimentos, né? E parece que a negociação era desde 2024. Parece que o Pedrinho já negociava com Lamáquia. Eles tentaram sentar com a 777 para comprar a SAF. A 777, numa primeira vez, negou, disse que não ia vender.
Aí depois a 777 foi afastada. Diz que tudo isso aconteceu um pouco antes da 777 ser afastada, se eu não me engano, foi no dia 9 de abril de 2024. Então, quer dizer, a negociação já vem aí há 2 anos, né, gente? Então não é de hoje, como certos jornalistas aí estão falando que o Vasco achou um comprador do dia para a noite para poder vender, tá? Não foi isso que aconteceu. O Andrei Santos, aí que eu falo, aí que eu questiono, né, cara? Diz que tá travado, diz que o Vasco não tem dinheiro para contratar, que a intervenção está criando uma crise jurídica, e o Vasco vai ganhar uma grana em cima do Andrei Santos. Já ganhou uma grana em cima do Gabriel Peck, cerca aí de 21 milhões de reais, né? Por ter 30% dos direitos federativos do Gabriel Peck, que foi transferido para o Cruzeiro. Mas aí o mecanismo de solidariedade da FIFA deu 21 milhões e agora o Vasco vai ganhar já uma grana em cima do Andrei Santos. Andrei Santos que está indo para o Chelsea, está saindo do Chelsea para o Manchester United lá da Inglaterra. É uma transação em cerca de 48 milhões de libras, que dá mais ou menos aí 332 milhões de reais. Mais 2 milhões de libras em bônus, né? 14 milhões de reais em bônus aí por metas fáceis alcançadas e 10% em venda futura, né? O Vasco tem direito a 2,5% dessa transação pelo mecanismo de solidariedade da FIFA e vai receber cerca de 1,25 milhões de libras, ou seja, 8,6 milhões de reais. Então, grana entrando nos cofres do Vasco da Gama e o Vasco não consegue contratar um técnico, cara, dizendo que está sem dinheiro e que não entra recursos, porque assim, o que dá a entender é que o Lamáquia, a partir do momento que o Pedrinho voltar para a SAF do Vasco, né, vai começar a entrar recurso do Lamáquia no Vasco. É isso, para contratar jogador, para contratar técnico, para movimentar o futebol. É isso que a gente entende. Agora, só por que só essa intervenção sair, só se o Pedrinho voltar, é que o Lamáquia vai colocar dinheiro no Vasco? Ele alega ali insegurança jurídica, que a intervenção gerou uma insegurança jurídica e também está gerando insegurança jurídica, né, com os outros clubes, né? Quando o Vasco vai negociar algum jogador e coisa e tal, o Vasco não consegue dar segurança jurídica para ninguém, né? Mas por que não senta todo mundo e negocia logo essa venda? Eis a questão. Agora, nessa manhã, o Vasco entrou com um novo agravo, né, de instrumento, pedindo a suspensão imediata da intervenção judicial no TJRJ, tá? Um novo agravo que o Vasco implementou, e eu vou ler aqui para você os pontos principais, tá, pessoal? Né, o novo agravo diz o seguinte: o Vasco alega impactos nas negociações, né? A intervenção aumentou a insegurança de patrocinadores, investidores e instituições financeiras, atrasando contratos e dificultando a captação de recursos em momento decisivo da recuperação judicial. Janela de transferência, proximidade de abertura da janela gera questionamentos de clubes, empresários e representantes de atletas sobre segurança jurídica e capacidade financeira da empresa, podendo prejudicar negociações importantes. Renúncia e estabilidade. Renúncia da interventora após apenas 6 dias, que foi estranho, né? A interventora meteu o pé em 6 dias que ela assumiu. Declaração de suspeição da magistrada e renomeação provisória de novos administradores aumentaram a percepção de instabilidade na governança da SAF. A SAF pede ao TJRJ a suspensão imediata de intervenção para preservar a atividade empresarial e garantir a execução de plano de recuperação judicial. Diz aí o novo agravo implementado aí pelo Vasco da Gama, tá? E o novo agravo foi imposto aí até por um novo escritório, tá? Que está prestando serviços aí para Vasco SAF. Foi feito aí pelo doutor Flávio Galdino, né? E lembrando que o agravo anterior que o Vasco implementou na justiça ainda continua presente, tá? E agora vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Diante disso tudo, né? O imbróglio continua, o Vasco travado, sem contratar, o Lamáquia não quer botar 1 centavo no Vasco enquanto essa intervenção continuar. A justiça, de sua parte, diz que a intervenção
não bloqueia nada, não bloqueia nenhuma operação do Vasco, não bloqueia a venda do Vasco, e fica aí a dúvida, né, cara? Tem caroço nesse angu, né? Tanto de um lado quanto de outro. Por que que não senta todo mundo e concretiza a negociação via justiça, né? E por que que a 777 entrou na justiça com esse negócio aí na recuperação judicial, né? Como é que eu vou dizer para vocês? Ai, caraca, aí fugiu a palavra. Por que que a 777 entrou na justiça, né? Através desse caminho aí da recuperação judicial, alegando gestão temerária, falta de transparência, né? Uma vez que ela sabia que por esse caminho aí era mais fácil dela poder afastar aí a diretoria administrativa, porque se ela fosse interpelar para recuperação de novo ali do controle da SAF, ela não teria êxito, né? Então, cara, quem está por trás da 777 nesse imbróglio, nesse imbróglio aí da justiça aí? Quem está por trás da 777 aí nessa intervenção? É a pergunta que se faz, né? Desejo a vocês aí uma quinta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. E eu fui.